Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. E vamos falar hoje, ainda na nossa sequência de vídeos sobre os bairros da Grande Vitória, que são matérias do Adam Emil com fotografias do Moacir Silva. Fizeram uma série de reportagens sobre os bairros de Vitória nos anos 1950, especialmente em 1953, e a série de matérias chamava-se Visitando Bairros e Subúrbios. Em toda a Vitória, toda a ilha de Vitória. Lembrando que Vitória nos anos 50 tinha 50 mil habitantes, gente. Então, era menor do que Jardim Camburi. Tudo acontecia aqui entre a Cidade Alta, a Cidade Baixa, aqui no centro, até a Capixaba, ali no Saldanha da Gama. De lá, dali para lá, Praia do Suá, não tinha nada. Né? Ainda não tinha aterro, não tinha nada. Os aterros começaram depois com o Jones dos Santos Neves em 1954. Nós temos até vídeos desses aterros aqui no canal Memória Capixaba, né? E então, eu já fiz nessa série, nós já trouxemos aqui no canal, nós trouxemos o bairro do Contorno, que foi o primeiro da série, já está no canal o vídeo, né? O bairro Santo Antônio, que é o segundo da série, Caratuíra, que é o terceiro da série, e agora a gente vai trazer o Alto de Caratuíra, que é o quarto da série, do jornal Folha do Povo. A data é 29 de agosto, dia do meu aniversário, 29 de agosto de 1953. Aí, gente, vamos lá, né? Vamos tratar aqui do que diz o jornal Folha do Povo, com seu repórter, né? Seu fotógrafo. E o texto começa assim: as casas não têm números, as ruas não têm nomes, a correspondência é entregue no armazém, não é recolhido lixo. Ei, maravilha! Que maravilha, hein? Mas vamos lá. Localizado no alto de uma montanha de barro amarelo, o bairro Alto de Caratuíra, logo depois ali da Vila Rubim, pracinha de Caratuíra, aí tem o Caratuíra embaixo, aí você sobe, tem o Alto de Caratuíra. O bairro apresenta uma visão panorâmica maravilhosa, que era uma visão ali, você via lá de cima o Náutico Brasil e a Bahia, né? Você via toda a Baía de Vitória, via Cariacica, Porto de Santana, as Cinco Pontes, a Ponte Florentino Avidos, a Ilha do Príncipe. Era uma visão muito bonita mesmo. Naquela época era muito bucólico, você via os manguezais, algumas palafitas ali. Não dava para ver a Vila Rubim, né? Porque a Vila Rubim fica mais à esquerda, não dava para ver. Mas você conseguia ver ali um panorama muito bonito, o Mochuara e tudo, né? E lá de cima avista-se quase toda a cidade e parte do continente. Aí fala de Cariacica e Vila Velha, né? Além de um extenso vale, onde o capim amarelecido, aí a gente vai analisando também o português da época, né? Os adjetivos e tudo. Onde o capim amarelo, né, pela estiagem, mistura-se com o amarelo do barro. Talvez ele não é amarelo, ele fala de um barro vermelho, que é muito característico aqui do Brasil, né? A gente vê essas paisagens brasileiras, pelo menos, principalmente no interior, que a gente viaja, né? O carro volta todo de barro vermelho, que eu acho um barro muito feio, mas é um barro muito bom para plantação e para a segurança das encostas, quando tem vegetação. Quando não tem vegetação, desliza e é um perigo, né? E quando a gente vê, por exemplo, filmagens dos Estados Unidos, do Canadá, você vê uma paisagem também muito bonita, mas o barro não é vermelho. Então é muito mais bonito. O barro vermelho, eu não gosto, acho feio. E lá no Morro do Caratuíra tinha esse barro amarelo. Ele fala de amarelo, mas não é amarelo, é vermelho, né? Não sei de onde ele tirou isso. Eu nunca vi esse barro amarelo aqui. Amarelo mesmo? Não. Só se for aquele barro para fazer panela e tudo, que é amarelo lá perto do mangue, lá em cima do morro, né? Mas ele continua dizendo aqui: bonitas e sólidas moradias estão levantadas. De raro se vê uma barraca ou palhoça, lá no alto. Embaixo era comum. Palafita, palhoça, barraco, ali, embaixo. Na baixada, perto do mangue, perto do mar, né? Mas lá no alto não, já tinha casa de alvenaria, né? Algumas casas bacanas, bonitinhas e tal. Tinha gente que morava no subúrbio, até hoje é assim, né? Tem gente que mora nesses subúrbios, que é diferente pra gente aqui no Brasil. Subúrbio é uma coisa, na América é outra, na Europa subúrbio é outra, em Londres, por exemplo, subúrbio tem outra nomenclatura diferente.
outro significado dessa nomenclatura. Na França também, Paris é diferente, subúrbio, né? Mas no Brasil, subúrbio seria uma coisa mais pejorativa. O cara mora no subúrbio. No Rio de Janeiro é muito assim, né? A Baixada Fluminense é subúrbio do Rio, então tem esse preconceito, né, eu diria, uma coisa pejorativa que não é legal. Mas a gente fala aqui dessa matéria de 1953, falando de que no Alto de Caratuíra não havia nem palhoça nem barraca, era muito raro, já em 53, né? Um moderno e amplo grupo escolar se levanta ainda mais no alto que as moradias. O grupo escolar ficava lá em cima. Podemos dizer sem receio de errarmos, né, que o bairro do Alto de Caratuíra é um dos mais belos da capital, quanto às residências e à vista. Em contraste, talvez dos que maiores problemas apresenta. No vídeo que nós fizemos sobre Caratuíra, na parte baixa do bairro, né, há muita reclamação, e talvez sejam as mesmas, que fala-se, por exemplo, da falta de coleta de lixo lá na pracinha de Santo Antônio, que também é reclamação, em todo esse entorno, né, que começa na Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, e vai até a Ilha das Caieiras. São vários bairros, né? Hoje são muitos mais do que nos anos 1950. Aí, com cerca de 2.000 casas residenciais, o bairro não é nada daquilo que se podia esperar. Santo Antônio era o bairro mais populoso, com 8.000 habitantes nessa época. O lixo, os esgotos, a poeira, as ruas sem calçamento estão a merecer especiais atenções das autoridades municipais. Está falando do prefeito, né? O prefeito nessa época era Dr. Armando, né? Aí vamos lá, um bairro diferente. O Alto de Caratuíra talvez seja um dos únicos no mundo cujas ruas não têm nomes e cujas casas não têm números. Imagina. Cadê a Câmara de Vereadores, gente? Nessa época, né? Não existia, né? Isso traz grandes dificuldades não só aos moradores, como também aos carteiros, né? Que são obrigados a ir de casa em casa perguntando se ali reside. Senhor fulano de tal, mora aí? Imagina a dificuldade do carteiro. Rua sem nome e casa sem número. Aí o cara, o repórter, né, o Adam, comenta aqui, deve ser o único lugar do mundo que as casas não tem número, né? Ai, gente, é engraçado. O senhor Pedro Borgo, proprietário de um armazém de secos e molhados, lá no Alto de Caratuíra, nos disse que isso dificulta bastante a entrega de correspondência e outras encomendas. Muitas vezes o entregador deixa a correspondência ou a encomenda em seu armazém, que o armazém acaba virando um ponto de referência, né? A pessoa corre lá, era o menininho, a menininha, corre lá, fulano, vê lá se tem cartas, chegou aquela encomenda e tal. Muitas vezes o entregador deixa a correspondência ou a encomenda em seu armazém a fim de que ele seja entregue de alguma forma, né, aos seus respectivos donos. É claro que o dono do armazém, o Pedro Borgo, não ia sair atrás de ninguém, né? Só se fosse alguém da família dele, alguém, né, muito amigo. Mas, pô, deixa as cartas aí. Quem quiser que venha pegar, né, que venha buscar. Era muito comum também nos jornais, né, os jornais da época, até antes dos anos 50, nos anos 40, nos anos 30, quando se perdia alguma coisa no bonde. Eu já li muito isso aqui nas minhas leituras, muita leitura, gente. Eu leio muito jornal velho, acabou virando um hobby e um vício também ao mesmo tempo, né? Ler jornais antigos. Eu adoro ler jornais antigos. Não leio livros, leio jornais antigos. Aí o que aconteceu? Gente que perdia carteira, gente que perdia relógio, gente que perdia aliança de casamento, gente que não recebeu tal encomenda, aí colocava-se no jornal, perdeu-se, não sei o quê. Favor entregar na venda do senhor Pedro Borgo, lá em Caratuíra. Aí outras pessoas informaram ao repórter que já foi feita a medição das ruas, porém, até hoje, os nomes e números não saíram. Talvez por intermédio do jornal Folha do Povo, que está fazendo essa matéria, né, as autoridades ouçam melhor os nossos apelos quanto à colocação dos nomes e números nas ruas e casas, né? E aqui em Santo Antônio a gente tem muitas ruas já nessa época, início dos anos 50, final dos 40, início dos 50, por conta da Segunda Guerra Mundial
e muitas ruas foram nomeadas com ex-combatentes da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, especialmente aqueles, claro, que faleceram em Monte Castelo, onde o Brasil fez a sua incursão na Segunda Guerra Mundial contra o exército alemão e o exército italiano também, né? Coleta de lixo, tá aqui, ó, coleta de lixo, como era a coleta de lixo no Alto de Caratuíra. Segundo nos declararam, desde que foi iniciada a povoação daquela zona, nenhum dos moradores viu passar por ali um caminhão de lixo ou sequer carrocinhas. E tinha carroça puxada a cavalo e a burro também que recolhia o lixo, né? Quando ele fala de zona, gente, não me entendam mal, não entendam mal o repórter 70 anos atrás. É zona da cidade, né? Zona de moradores. Os detritos e as sujeiras são atirados por todos os lados. Também a população não ajuda, né? Até hoje é assim. Hoje ainda é pior. Eu até comentei isso no vídeo de Caratuíra, porque hoje você vê geladeira, televisão, sofá. Aqui na beira-mar, gente, fazendo minhas caminhadas aqui, até parei, tem que voltar, fazer caminhadas, perder uns quilos. E durante a caminhada aqui, entre o edifício da Ames, aqui no Porto, que eu tenho o escritório, fica aqui, o estúdio, né? Até em casa, em Bento Ferreira, tem uma caminhada de quase 4 quilômetros. E ali aqui na Bahia, aqui no mar, aqui na Bahia de Vitória, com os rebocadores passando, já vi sofá de 3 lugares, gente. Quem é que joga um sofá de 3 lugares na Bahia? É inacreditável. Televisão, geladeira boiando. Uma vez eu estava caminhando, vi aquela, fotografei e coloquei no canal, coloquei na rede social. Uma geladeira daquela de 2 portas boiando na Bahia. Inacreditável. E isso já acontecia naquela época também. Os detritos eram jogados diretamente no mar, ou no rio de Santa Maria, né? Montes e mais montes de sujeira se elevam por toda parte, legal ver como ele utiliza os verbos, né? Dando um aspecto desagradável ao bonito e progressista bairro. Vê-se que nesse adjetivo de progressista, nos anos 1950 havia uma outra conotação. Não tem nada a ver com ser de esquerda ou ser de direita. É progressista porque ele estava recebendo obras atuais e modernas, né, de higiene, de arquitetura e engenharia e tudo, numa coisa de progresso, é o que ele quer dizer. Casas belas e sólidas contrastam. Casas bonitas e sólidas contrastam com monturos e monturos de detritos diversos. Ele usa também alguns termos aqui diferentes, né? É uma localidade lamentavelmente suja. Concluímos que o Alto de Caratuíra é um bairro cercado de lixo por todos os lados, né? Que pena, né? As sujeiras são jogadas nas portas das residências. Naquela época, até os anos 60 mais ou menos, havia muitas casas que davam com suas portas de entrada e de serviço direto na rua, na calçada. Era muito comum naqueles casarões dos anos 1920, 1930. Só os mais abastados, as pessoas mais ricas, é que faziam aquele recuo tradicional, onde se deixava o guarda-pó, onde se deixava a bota, os sapatos, né, para adentrar um foyer, né, para você entrar na sua casa sem sujar a casa, sem deixar o chapéu e tal, né. As casas mais ricas tinham isso, os clubes tinham isso, as boates e tudo. Mas as casas pobres eram aquelas portas enormes com 3 metros de altura direto para a rua. E a pessoa pegava da janela e jogava ali, né. Tem até aqui no canal uma história interessante já ainda do século XIX, né, do Manuel Cocô, que era o cara que recolhia esses detritos ali que as pessoas jogavam pela janela. Era desse jeito. E isso perdurou durante muito tempo, né? Deixa eu ver aqui. Ali, quando são jogadas as sujeiras, ele fala de sujeiras, né? O lixo, né? Os detritos são jogados pelas portas, janelas. Ali ficam urubus e os próprios moradores dele, até que os próprios moradores deem sumiço a esse lixo. As autoridades municipais precisam se interessar mais pela sorte da população do Alto de Caratuíra. Acreditamos que se o caminhão de lixo passasse por ali ao menos 2 vezes por semana,
não teria nenhum déficit e os moradores poderiam respirar um ar mais puro, imagina, né? Agora, a rede de esgotos e calçamento, vamos ver. A rede de esgotos e ainda o calçamento são problemas que se eternizam nos bairros até agora situados. Contorno, Santo Antônio, Caratuíra e Alto de Caratuíra. Calçamento terrível, tudo no chão, paralelepípedo saindo, buraco, valões abertos, e quando chove fica tudo embolado com lama e lixo, terrível, né, gente? Mas lá no alto havia muitos casarões bonitos, né, bem construídos e tudo, casarões bem robustos e tudo, mas tinha esse problema também do lixo, né, do calçamento, da iluminação, etc. São os principais problemas para os moradores que enfrentam, além da falta de saneamento básico, água, esgoto, calçamento e iluminação também. A água já nem se fala sobre o abastecimento de água. Somente os bairros, aqui tem um problema aqui aqui, gente, que tá ruim de ler, tá vendo, ó? Que foi escaneado desse jeito, ó. Somente os bairros sofrem com sua falta de água, né? Mas também o próprio centro da cidade se vê às voltas com a falta do precioso líquido. Você vê que ele fez uma comparação também com os bairros mais ricos da cidade, que também estavam tendo problema com o abastecimento de água em 1953. O calçamento também é outro problema, outra falha. Poucos são os bairros do subúrbio que possuem a sua principal rua calçada. Quando a tem, é cheia de falhas com buracos que são a dor de cabeça dos motoristas, também dos motoristas de ônibus, né? Das jardineiras e tudo. Até o bonde, né? Nessa época, tem que lembrar que havia bonde, tá, pessoal? No que se refere ao esgoto, então, a situação é de estremecer. Os despejos são feitos ao lado das casas, daí vem o mau cheiro, os urubus, as moscas, etc. Então, gente, é isso aí, né? Era desse jeito que eram os bairros da periferia da cidade de Vitória nos anos 1940, 1950, 1960. Foi a partir dali que começou a dar uma melhoradinha, mas assim, de forma muito tímida, porque a cidade sempre teve muitos problemas, né? E a gente está trazendo essa série de matérias aqui do jornal Folha do Povo para vocês acompanharem. A gente ainda vai trazer aqui, como vocês veem aí, o Morro do Quadro, né? Também Vila Rubim, Forte de São João, Ilha de Santa Maria, Fradinhos, Jucutuquara, que Jucutuquara é um bairro muito populoso também nessa época, né? Por conta da escola técnica, por conta das fazendas e tudo, era um bairro populoso ali. As casas populares que foram feitas ali na antiga fazenda Maruípe e tudo, né? E a gente vai, né, trazer essa finalização da matéria aqui, falando sobre Maruípe, Mulembá, Gurijica, Ilha de Santa Maria, tem vários, Mulembá, Maruípe, Gurijica de Fora, Gurijica de Dentro, Praia de Suá, Praia Comprida, ainda Praia Comprida, Santa Lúcia, aí Zona Norte e Zona Sul da cidade, que são as matérias que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Mostrando fotografias e tudo, né? E fazendo esse exame mais profundo de como era a vida no dia a dia. Eu gosto, assim, da crônica diária. Eu adoro saber do dia a dia das pessoas, como era antigamente, para pegar o bonde, para chegar de carro em tal lugar, como era o abastecimento de água, como era a iluminação. Estava ruim de passar de noite, era proibitivo, porque tinha o meretrício ali. Se você passasse com uma moça, ou com a sua esposa, que você vem do cinema, por exemplo, para chegar em casa, depois das 11 horas da noite era perigoso, porque era escuro, e tinha muito punguista, banditinho, e tinha outras mariposas esvoaçantes que saíam para os seus voos noturnos e tudo. Então você podia ouvir alguma pilhéria se você passasse com a sua namorada, uma moçoila casadora, ali naquele baixo meretrício, em alguns bairros aqui da Grande Vitória nos anos 1950.
Então valeu, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal, divulga aí para os amigos e para os inimigos também. Valeu, tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.